Olá! Então, hoje nós vamos dar continuidade ao Patinho Feio e vamos falar sobre o exílio e o inverno rigoroso. Então, vamos lá? O patinho, ele vai de um lado para o outro à procura de um lugar onde ele possa repousar. E muitas mulheres vivem a mesma situação, a síndrome do patinho feio, que não diz respeito ao lugar, mas ao padrão de repetição. Assim, mesmo depois de sofrer rejeição, humilhação, de viver relações que diminuem, ela continua tentando, porque ainda espera que dessa vez seja diferente, dessa vez as coisas podem mudar, ou que alguém finalmente a veja, a reconheça, a escolha, valide. E isso acontece não é porque a mulher está buscando o outro, e sim ela está buscando a reparação de alguma de suas feridas infantis, aquelas que nós vimos no outro vídeo. Cada nova tentativa de fazer de novo carrega uma esperança silenciosa. Agora eu vou ser amada do jeito que eu não fui. Uma tentativa de resgatar, de compensar algo lá de trás, tá? E essa busca constante, ela vai se tornando algo compulsivo, uma dependência afetiva, uma necessidade de confirmação. Então a mulher começa a medir o próprio valor pelo olhar do outro. Então, se me querem, eu valho. Se me rejeitam, eu desmorono. E isso aprisiona, porque coloca a própria vida na mão de quem muitas vezes nem tem condições de oferecer o que ela precisa. É como o patinho feio insistindo em ser aceito pelas galinhas lá no quintal. Não importa o quanto ele tentasse, elas não iriam reconhecê-lo como ele era. Chega um momento em que essa repetição esgota, cansa, e não dá mais para permanecer no mesmo lugar, e é a hora de deslocar o olhar do outro e olhar para si mesmo e começar a perceber que talvez eu esteja procurando no lugar errado. Deixar de olhar para o outro, olhar para o que eu estou procurando, onde eu estou procurando. E é quando a mulher se reconhece que ela começa o processo de cura da proscrição. Isso significa começar a olhar para si mesma com honestidade, reconhecer a própria dor sem ficar minimizando, nomear as próprias necessidades sem negá-las, perceber onde ainda se abandona para não perder o outro. E principalmente parar de negociar quem é para caber, quem ela verdadeiramente é. Porque enquanto ela tenta se adaptar para ser aceita, ela continua reforçando a ferida original. É se valorizar, é não se oferecer mais para lugares que não sustentam quem ela verdadeiramente é. É mudar o critério. Se antes era, será que vão me querer? Agora é, esse lugar me reconhece de verdade? Mudar a perspectiva. E essa mudança faz toda a diferença, porque tira a mulher da posição de quem pede e a coloca na posição de quem escolhe. E no fundo, o que a mulher busca não é um relacionamento, é descanso.
É descansar na relação, descansar de precisar provar, de tentar caber, de lutar para ser vista. E esse descanso começa no momento em que ela para de se abandonar e se prioriza. Então agora eu quero que você reflita. Quais os lugares que ainda você não sabe? Quais os lugares que ainda não sabem te reconhecer? E que você continua acreditando que o problema é seu? Agora, nós vamos falar daquela parte do patinho da aparência indevida dele. E quando a mulher começa a se esconder para poder caber. No conto, o patinho é visto como errado, por aquilo que ele é. E no início, ele tenta se ajustar ao ambiente. Muitas mulheres fazem exatamente isso. Tentam mostrar aquilo que acreditam que será aceito e vão se adaptando por medo de não serem amadas sendo quem são. Vai-se ao lugar errado em busca da coisa certa. Porque o que acontece? A mulher está em busca de amor, de reconhecimento, de pertencimento, e isso é legítimo. É uma necessidade verdadeira. Todos nós, seres humanos, necessitamos de amor, reconhecimento, pertencimento, validação. Mas o erro não está no buscar isto. O erro está em onde ela está buscando. Ela vai para relações, ambientes, dinâmicas que não têm estrutura para reconhecer a sua natureza e não encontra e conclui que precisa mudar para ser aceita, quando na verdade o problema é o contexto. É como o patinho tentando aprender a cacarejar para ser aceito pelas galinhas. Não importa o quanto ele tente, aquilo nunca será natural nele. E no processo, ele se distancia de si mesmo. E aí nós vamos falar de dependência afetiva também, que não é só precisar do outro, mas é tentar se moldar a partir do outro. A identidade, ela deixa de ser uma coisa interna e passa a ser construída pela resposta que vem de fora. Então, se aprovam, ela se aproxima de quem ela é. Se rejeitam, ela se corrige, se corta, se esconde, e então ela acaba não sabendo quem ela verdadeiramente é, porque ela está tentando definir a própria identidade a partir do outro e não a partir de si mesma. E isso vai criando uma fragmentação dentro da mulher, porque uma parte sabe bem quem ela é, mas a outra parte vive tentando ser o que acredita que precisa para não perder o vínculo. Então, embora saiba que está no lugar errado, ela insiste em permanecer lá, mesmo diante de sinais e de falta de sentido, porque ela ainda tenta saber quem ela é. E também porque sair exige encarar algo muito desafiador, que é: se eu não sou isso que estou tentando ser, então quem eu sou? Essa é uma pergunta dura, mas ela abre caminho para parar de se adaptar e começar a discernir sobre a necessidade de se colocar onde não é aceita. Agora nós vamos falar sobre o inverno rigoroso, sobre sentimentos congelados, quando sentir vira
algo perigoso. No inverno do conto, o congelamento não é físico, ele é psíquico. O patinho, ele não só enfrenta o frio, ele endurece no gelo para sobreviver. Isso na vida emocional é um mecanismo de defesa legítimo. Quando diante de uma dor, é comum que a gente congele os nossos sentimentos e as nossas emoções na tentativa de nos proteger e de evitar aquela mesma dor. Por exemplo, eu sofri uma decepção amorosa, então eu congelo as minhas emoções, os meus sentimentos, e para evitar que eu volte a sofrer aquela decepção amorosa. Então, é uma defesa legítima, é um mecanismo de defesa no final. E quando ele aparece? Quando sentir dói, mas dói tanto que a psique faz o que ela pode para diminuir a intensidade, e aí embota sentimento, desacelera e vem a frieza dos sentimentos. E o que é interessante, muitas vezes essa frieza de sentimentos, ela é enaltecida, mas ela acaba sendo sempre limitante. Ela é enaltecida porque muitas pessoas dizem, não, eu sou fria, eu não me deixo levar pelos sentimentos, eu não me deixo levar. É visto como um sinal de maturidade, mas na realidade é uma limitação. Porque esse congelamento, ele protege, sim, de novas rejeições, de novas humilhações, de dores que já são conhecidas, mas ele cobra um preço muito alto, porque aquilo que anestesia a dor, também anestesia a vida. E aí, não dói tanto, mas também não pulsa. A mulher deixa de sentir profundamente, mas junto com isso, perde acesso ao desejo, à espontaneidade, ao movimento interno, à criatividade. Como o patinho, ela fica segura, mas parada, quase morta, sem força criativa. A doutora Clarice Estés fala da criatividade muito como uma expressão artística, mas vai muito além da questão da expressão artística. Criatividade aqui é a capacidade de responder à vida de uma forma viva. É conseguir agir de uma maneira diferente, escolher diferente, sair do automático. É quando a mulher está... ela já não aguenta mais e ela rompe o gelo e traz uma força vital. Quando a mulher está congelada, ela não cria. Ela repete padrões, repete escolhas e relações para se proteger. E muitas vezes esse congelamento nem parece ser um problema, como eu falei. Às vezes é interpretado como maturidade, controle, estar no comando da própria vida, estar bem, mas no fundo é uma estabilidade sem vida. Nada desmorona, mas também nada acontece. A vida anda porque está protegida demais para se mover. E descongelar não é abrir tudo de uma vez e se inundar, é ir recuperando aos poucos a capacidade de sentir sem se perder disso. É permitir pequenas aberturas, reconhecer o que sente sem fugir, sustentar um incômodo, isso é um grande desafio, sem anestesiar imediatamente, experimentar algo novo, mesmo com medo, porque o movimento não vem da ausência do medo, ele vem da decisão interna de não ficar paralisada pelo medo.
E começa por pequenos gestos que já sinalizam uma ruptura. Por exemplo, dizer um não, onde antes você aceitava, cedia, se retirar de um lugar que te diminui, escolher algo que te representa, mesmo sem ter a garantia, fazer diferente. Isso já é criatividade em ação. Não no sentido estético, mas no sentido vital, energia vital. Então agora eu quero que você reflita em que momento da sua vida aquilo que te protegeu também te paralisou. E agora nós vamos falar sobre aquela passagem do conto onde o caçador tira o patinho do gelo e leva para casa, que é o estranho que passa, quando a vida irrompe por dentro. No conto, o estranho vem de fora e salva o patinho do congelamento. Mas na psique, muitas vezes, esse estranho não é alguém fora. É um movimento que emerge quando já não dá mais para permanecer onde se está. A psique, ela não abandona a vida, mesmo quando a consciência já desistiu. A psique sempre vai estar a serviço da vida, a manutenção da vida. Então, quando ficar, não dá mais, não tem mais jeito de permanecer naquele lugar, vem o estranho, que salva, que tira. Chega um ponto em que a dor ultrapassa o limite e permanecer congelada passa a ser mais ameaçador do que se mover. O congelamento, ele já cumpriu a função, ele já protegeu, sustentou, evitou o colapso maior. Agora, algo precisa acontecer para que esse estado seja interrompido. Então, o estranho aparece como uma função interna de sobrevivência. Ele pode se manifestar de diversas formas, muito simples, como uma responsabilidade que chama, uma necessidade concreta que exige uma ação, alguém que depende de você, um convite inesperado para fazer algo, um pequeno impulso que quebra a inércia, enfim, algo que pode ser até uma pessoa de fora que te fala algo que faz com que você faça esse movimento do descongelar, tá? É de repente. E mesmo sem vontade, você se move, porque algo dentro de você ainda está vivo. E não é força consciente, é instinto de vida mesmo, sabe? Aquele momento que você já não está aguentando mais e de repente aparece algo que faz com que você chacoalhe, saia do congelamento e tome a força da vida, a vida que preserva a vida. É como se algo dissesse: você pode estar quebrada, mas ainda precisa dar o próximo passo. E esse passo, mesmo pequeno, já é ruptura do congelamento. E assim, o estranho, ele não cura, ele sustenta a travessia. Ele não vai tirar a mulher da dor, mas impede que ela desapareça dentro dela mesma e dentro dessa dor. O perigo de não reconhecer esse movimento é desvalorizar o movimento interno, esse passo dado no sentido do descongelamento. Muitas mulheres, elas acreditam que, eu saí disso, não fiz mais do que obrigação,
foi a rotina que me tirou deste lugar, ou eu fiz porque eu precisava. Mas não, foi um movimento psíquico mesmo, um movimento interno importante, porque a vida encontrou uma forma de continuar. E quando isso não é reconhecido, quando a mulher não reconhece esse movimento interno, ela continua se vendo como fraca, paralisada, quando na verdade houve uma força, só que de outro tipo. Pode ser que você tenha tido momentos onde achou que não tinha mais força, mas algo em você continuou. Pode não ter sido coragem, e sim uma necessidade. Alguém que dependia de você, a vida te chama de volta. E isso também é uma força que sustenta. E é importante ser validada. Ok? Agora vamos falar sobre o isolamento como dádiva. Quando parar de lutar, abre espaço para se encontrar. Então, saímos do congelamento, demos o primeiro passo, mas vem um vazio, vem uma sensação de um silêncio interno, uma solidão, uma dor de não saber mais aonde eu pertenço, já que eu não pertenço mais àquele lugar. Então, depois de tentar caber, se adaptar, insistir, chega um ponto em que algo cansa, não dá mais. E aí a mulher para de se ajustar, de correr atrás, de performar para ser aceita. É esse movimento interno esse é um isolamento, é um isolamento interno. Às vezes acontece um isolamento externo também. Ela necessita sair, ficar um tempo fora. Mas é o isolamento interno que é o mais importante aqui, porque ao deixar de se adaptar, ela também perde as referências que sustentavam a sua identidade. Ela não é mais a que agrada, não é mais a que se encaixa, não é mais a que fica se moldando, mas ela ainda não sabe quem ela é. E isso gera uma sensação de estar sem chão, mas também sem máscara. E ela sente que existe um lugar onde ela será reconhecida, mas ainda não chegou lá, não chegou nesse lugar. E não é mais possível voltar, mas ainda não há para onde ir. É esse meio de caminho, esse entre que é desconfortável. Já não caibo mais aqui, não sou daqui, mas não sei para onde ir. Eu sei que existe um lugar, mas eu ainda não sei. Eu não me sinto ainda reconhecida. Existe esse lugar, mas eu ainda não cheguei lá. E é muitas vezes neste momento que surgem alguns pensamentos, como: será que eu estou sendo exigente demais? Será que o problema sou eu? Será que esse lugar que eu busco tanto existe mesmo? Surge essa segurança. Mas no fundo, há um saber silencioso. Existe sim. Eu só ainda não encontrei esse lugar. E tudo isso gera uma pressão interna. Esse isolamento pressiona para dentro e pode surgir, ele pressiona, esse isolamento, ele pressiona e provoca um movimento de busca por compreensão. Eu não sei de onde vim, eu não sei para onde eu vou ir, um movimento de busca por compreensão. Ele pode surgir a partir de um processo de autoconhecimento, de terapia, de uma constelação. Isso que nós estamos fazendo, por exemplo, é um isolamento
promovendo um processo e surge um movimento novo de questionar o que realmente quer, perceber o que já não aceita mais, sentir o que antes era evitado e se escutar sem filtro. É o processo de autoconhecimento, que é um processo sofrido, sim. Fazer terapia, autoconhecer, olhar para dentro, não é uma coisa leve, gostosa. É sofrido, mas é libertador. E é exatamente dessa pressão que algo começa a se organizar por dentro. E aos poucos começa a resistir de não se abandonar. E junto vem um anseio. Eu não sei exatamente para onde eu estou indo, mas eu sei que não vou mais voltar para onde eu estava. A famosa frase que eu ouço tanto em terapia: eu não sei o que eu quero, mas eu já sei o que eu não quero. Eu não sei o que eu aceito, mas eu já sei muito bem o que eu não aceito mais. É esse olhar para dentro de si. Esse isolamento é estar você com você mesma. E o isolamento, quando ele não é fuga, ele é um espaço onde a psique pode se reorganizar sem interferência, sem distorção, sem necessidade de adaptação. É onde a mulher começa pouco a pouco a se reconhecer. Então esse isolamento é aquele momento em que você volta para dentro, verdadeiramente, e busca esse lugar de reconhecimento. Talvez você esteja nesse lugar estranho onde não pertence mais ao que era e ainda não chegou ao que será. E isso não é perda de rumo, tá? É travessia. E nós estamos numa travessia neste grupo. Porque só quando você para de tentar caber é que começa a descobrir onde de fato você pertence. Agora nós vamos falar sobre os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas, quando o mundo não sabe te reconhecer. No conto, o patinho chega a um lugar onde há um gato e uma galinha. Eles têm uma lógica própria deles, um jeito próprio deles de viver. E existe um limite claro do que eles consideram certo e consideram errado. E o que acontece? Eles não reconhecem o patinho. E não porque eles são maus, mas porque eles não têm repertório para aquilo que o patinho é. Na psique da mulher, diante disso, surge um movimento muito comum, tá? Se eles não me reconhecem, então o problema sou eu, tá? Então, no patinho, se o gato e a galinha não reconhecem o patinho, ele considera que o errado, o problema é ele, tá? E aí começa um rebaixamento silencioso. No caso da mulher, ela passa a se explicar demais, se desculpar por existir do jeito que ela é, a se diminuir nos seus desejos, ajustar sua forma de ser, como se a própria natureza fosse um erro. E ser diferente não é culpa de ninguém, é só uma diferença da natureza. Cada um de nós é único. E ser diferente é apenas ser diferente. E não é uma rejeição pessoal, é uma limitação de percepção. No caso, o gato e a galinha, eles valorizam o que eles sabem fazer, eles valorizam aquilo que eles conhecem. Eles perguntam ao patinho se ele sabe botar ovos ou caçar camundongo. E ele não sabe.
Então, se ele não sabe, na lógica deles, ele não tem valor, não serve para nada. Isso é muito simbólico, porque em muitos ambientes funcionam assim. Só reconhece o que cabe dentro do próprio modelo. O que está fora disso é ignorado, questionado ou diminuído. Não por maldade necessariamente, mas por um limite mesmo. Na terapia de casal, eu costumo dizer que é um abacateiro se relacionando com uma mangueira. O abacate considera que a mangueira está errada porque ela não produz abacate, mas ele só sabe produzir abacate. A mangueira considera que o abacateiro está errado porque ele não produz manga, mas ela só sabe produzir manga. Então é a falta de repertório e de achar que só o que eu conheço é que é o certo. E quando na infância a criança não é vista naquilo que ela cresce sem essa referência interna, sem um espelho, e ela não sabe que sabe quem ela é. Ela não tem esse repertório. Ela não confia na própria percepção. Ela não reconhece a própria força. Ela não legitima o que ela sente. Porque nunca houve alguém que dissesse: eu vejo você assim e isso é válido. Então, na vida adulta, ela continua buscando esse espelho fora. E muitas vezes encontra o quê? Gatos, galinhas, abacateiros ou mangueiras. O não saber que sabe. Esse é um dos pontos mais delicados da psique feminina. A mulher, ela sente, ela percebe, ela intui, mas ela duvida porque ela não foi validada. E aos poucos ela vai se afastando do próprio saber. Então o movimento começa a mudar quando ela percebe. Eles não me reconhecem porque não tem como me reconhecer. Não é contra a minha pessoa. É o repertório deles. Isso tira um peso. Não é mais pessoal. Não é mais sobre defeito. É sobre um contexto. Isso permite algo novo. Parar de se explicar, parar de tentar provar, parar de se diminuir para caber e compreender que o outro é apenas o outro. E o que ele faz não é para nos atacar. É porque ele está tentando se defender daquilo que ele acredita. Mas não é ser conivente, é tirar esse peso da pessoalidade, tirar esse peso de achar que tem algum defeito, tirar este peso de trazer para si aquilo que pertence ao contexto. E começar a se sustentar, né? Talvez você tenha passado a vida tentando se explicar para quem nunca teria como te entender. E no meio disso, começou a acreditar que havia algo errado com você. Mas não havia. Vamos lá, tomar uma água e ir ao movimento sistêmico. Agora eu vou pedir para você se sentar, colocar os 2 pés no chão, fazer uma respiração profunda, fechar os olhos por alguns instantes. E eu quero que você permita que venha à sua mente um lugar, um ambiente ou até uma relação onde você sentiu que não podia ser quem você era. Não precisa entender, só perceba. E imagine esse lugar à sua frente. E dê um passo à frente e se coloque nesse lugar. Esteja neste lugar
ambiente ou relação onde você sentiu que não podia ser quem você era. Esteja neste lugar. E agora perceba o que você precisou fazer para caber aí. Você se calou, se diminuiu, tentou ser outra pessoa, fazer outras coisas que não eram as que você queria. Agora, deixe o seu corpo mostrar isso. Como é estar nesse lugar? Sinta no seu corpo. Perceba onde vem o desconforto. Perceba o custo disso no seu corpo. E agora vá um pouco mais fundo. E perceba o momento em que sentir ficou demais. E você precisou parar de sentir para continuar. Deixe que o teu corpo fique exatamente como ele ficou naquele momento em que parar de sentir. Precisou acontecer para continuar. Mas mesmo assim, algo em você não parou completamente. Perceba o que te fez continuar. Pode ter sido um compromisso, trabalho, necessidade de alguém que falou algo significativo, não importa. Agora, sem esforço, permita um pequeno movimento. E bem devagar, saia desse lugar. E agora, eu quero que você dê mais um passinho para trás e vá com o corpo, não precisa levantar, vá com o corpo para trás e fique como você é hoje, seja você hoje, sem se ajustar, sem tentar caber, seja você. E diga: eu precisei me adaptar para sobreviver. Mas hoje eu posso começar a voltar para mim. Eu precisei me adaptar para sobreviver. Mas hoje eu posso começar a voltar para mim. Eu não preciso mais me abandonar para pertencer. Eu sou. Talvez você ainda não saiba onde é o seu lugar, mas já pode perceber onde não precisa mais estar. Respira, toma água e no próximo encontro nós vamos encerrar com o patinho feio. Vamos falar sobre os cisnes e o fechamento, os ciclos da vida. Ok? Até lá. Beijos!